Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queremos seguir mais uma vez com a nossa reflexão Fé na Escuridão, baseado na experiência do profeta Abacuque. O tema para hoje é Quando Deus consola o justo. Abacuque capítulo 2, versículos 1 a 5. A palavra do Senhor diz o seguinte: Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Então o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é a visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira, e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura e como a morte. Nunca se saciam. Em sua cobiça ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Oremos. Senhor, pedimos que mais uma vez a Tua palavra traga esperança e nos anime a desenvolver fé num mundo tão difícil, cada vez mais difícil de se viver. Que assim seja, que o Senhor nos anime através da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos versículos anteriores, conversamos que Abacuque havia se colocado diante de Deus, pedindo que Deus fosse favorável ao seu pedido de oração diante da injustiça, do caos, da crise que estava a assolar a sua nação. Mas o profeta, ele não obteve de Deus a resposta que desejava. Neste momento, o profeta, ele resolve colocar-se em oração. Ele não apenas ora, mas também aguarda uma resposta da parte de Deus. E essa atitude é descrita no texto que acabamos de ler. E ela nos deixa algumas lições interessantes a considerar. Essa ansiosa expectativa do profeta nos ensina que em momentos de perplexidade, em momentos de confusão, em momentos de dúvida, devemos subir à presença de Deus e colocar nossa causa em suas mãos. Abacuque deixa os vales da sua dor, das suas queixas, das suas perplexidades e sobe a Deus em oração. O seu coração está perturbado e ele busca um lugar de sossego na súplica, na oração. Tudo estava em ruínas ao seu redor. A Babilônia marchava contra os exércitos para destruir a cidade. Não havia nenhuma possibilidade de resistência, muito menos chance de vitória para o seu povo. Mesmo assim, o profeta, em vez de procurar um confidente humano, ele escolheu a oração como lugar apropriado para deixar vazar todas as inquietações da sua alma. É o que geralmente deveríamos fazer. Buscar tempo para abrir o coração, para abrir a alma diante do Senhor. Sair do vale da depressão pelo caminho da oração é uma experiência que fica muito forte aqui para nós a partir do profeta Abacuque. E a imagem que traz a lição para nós é aquela de que a nossa responsabilidade não é talvez entendermos tudo ou encontrarmos respostas em tudo, mas aprender através da oração a descansar em Deus. Em segundo lugar,
aprendemos também que devemos aguardar uma resposta específica de Deus ao nosso clamor. Deus não apenas ouve nossas orações, mas Ele também atende a elas. Os céus podem ficar em silêncio por um tempo, mas nunca sem diferir nossos rogos. É importante que nós entendamos que Deus ele não permanece em silêncio para o homem que espera. Abacuque, ele não é apenas um intercessor, mas ele é aquele que intercede e guarda pela resposta de Deus. Precisamos, depois de orar, continuar a confiar em Deus e aguardar ansiosamente pela sua resposta. Precisamos nos colocar nessa espera, com fé, com esperança de que alguma coisa virá da parte de Deus, porque a oração não é um monólogo, mas é um diálogo. Quem fala precisa ter os ouvidos atentos para ouvir. E é nessa espera, ansiando ouvir o que o Senhor tem a dizer, que a mudança, a transformação, o alento, o consolo pode surgir. O profeta também nos ensina, em terceiro lugar, a partir da sua postura, que devemos ter liberdade de abrir o nosso coração para Deus. A oração de Abacuque, se nós percebermos, ela era uma queixa, era um lamento, um grito de dor. Ele questiona sem reservas a ação de Deus, ele não usa de palavras fáceis nem bonitas, a sua oração não é conveniente e em algum momento nos incomoda. Mas Deus não está preocupado com orações convenientes, com uma oração politicamente correta. Ele está preocupado com o realismo dos nossos sentimentos, com o realismo da nossa fé. Deus ele está preocupado com a nossa honestidade no relacionamento que buscamos manter com Ele. Isso nós aprendemos claramente, que a oração ela não precisa ser politicamente correta, não precisa ser feita a partir de palavras polidas, mas deve ser feita a partir de palavras que refletem objetivamente aquilo que nos vai à alma, aquilo que nos corrói, nos consome, aquilo que de alguma forma nos acaba. Ora bem, enquanto o profeta orava, houve algumas respostas, houve alguma ação de Deus. Ele teve uma gloriosa visão a respeito do que Deus estaria a fazer, estaria por fazer. Ele recebeu essa visão como resposta da sua oração. Essa visão veio dos céus, foi revelada pelo próprio Deus. Essa é uma grande verdade, que quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus ele revela a sua vontade através da Escritura, através da sua palavra. Deus manda num texto para que Abacuque escreva a visão que estava lhe dando. E aquela visão constituía uma revelação de Deus, constituía uma resposta de Deus às indagações do profeta. Era uma visão que ele deveria escrever para que posteriormente pudesse ser partilhada, pudesse ser divulgada para com os seus contemporâneos e até nos nossos dias. Devemos usar, sim, todos os recursos mais rápidos, mais amplos, mais eficazes, para que aquilo que Deus revelou a nós possa chegar aos outros. Essa visão, o profeta soube que ainda estava por se cumprir. Apontava para o futuro, mas mesmo assim já constituía uma resposta. Só Deus sabe quando é que as coisas vão acontecer definitivamente, mas mesmo assim Ele nos deixa saber. Ele nos dá
algum lampejo de esperança, e ele deixa claro para nós que, apesar de não nos dar a agenda de quando a sua vontade vai acontecer, nós ficamos sempre a saber que essa vontade daquilo que ele nos deixa saber não será frustrada. Ao longo da oração do profeta Abacuque, várias lições o próprio profeta deixou para nós. Várias lições a respeito da oração podem ser colhidas para que o povo de Deus possa encontrar força, esperança na caminhada. Para refletir e praticar, eu gostava de deixar aqui aos irmãos 3 lições importantes de qual é o lugar, qual é o benefício que a oração traz para o justo que a pratica em momentos de perplexidade, perturbação e confusão. Em primeiro lugar, pela oração, nós podemos apresentar a Deus nossas mais profundas angústias. A oração do profeta Abacuque não é apenas um exercício devocional, aquela oração que nós fazemos pela manhã ou pela noite de forma mecânica, de forma rotineira. A oração do profeta é uma queixa, é um transbordar de suas mais profundas angústias. Ele não esconde nada, não camufla nada. Ele abre a sua alma para Deus e ele exprime todo o pus da ferida. Podemos abrir as cortinas da nossa alma e apresentar a Deus toda a nossa dor, toda a nossa queixa, que Ele não vai se preocupar com isso. Pelo contrário, terá prazer em ouvir o clamor dos seus filhos. Porque há vezes, irmãos, que nós ficamos desanimados, perplexos, frustrados e precisamos encontrar o nosso lugar de extravasar na presença de Deus através da oração. É em momentos de dúvidas que invadem a alma, que assaltam a mente. Quando chegam esses momentos em que o homem piedoso é tentado a abandonar a fé, é nesses momentos que, através da oração, nós precisamos encontrar a Deus e precisamos afirmar com o profeta que o justo viverá pela fé, o justo vai vencer pela fé, o justo será mantido, sustentado pela fé. Em segundo lugar, pela oração nós podemos alcançar o mais profundo discernimento dos propósitos de Deus. Abacuque ora e espera, ele clama e vigia, fala ao céu e aguarda de lá uma resposta. Tem perplexidades profundas e quer discernimento vindo da parte de Deus. O que ele não consegue entender pelos estreitos limites da sua mente, ele encontra a compreensão na oração, porque pela oração os olhos da nossa alma muitas vezes são abertos. Nunca nos tornamos tão lúcidos como quando nos colocamos de joelhos diante do Pai. Deus deu a resposta às grandes queixas de Abacuque. Quanto ao seu povo, ele também deseja fazer o mesmo. E por fim, pela oração nós podemos ter horizonte do que o futuro nos aguarda. Em resposta à oração do profeta, o profeta recebeu uma visão de Deus acerca dos eventos que haveriam de acontecer. Abacuque chegou a pensar que Deus ele estava passivo e inativo diante da violência dos babilônios contra o seu povo. Mas ele percebeu no fim, como resposta da oração, que Deus estava a trabalhar para julgar os ímpios e salvar os justos. Quando Deus parece estar inativo, na verdade ele está a trabalhar. Quando Deus parece estar silencioso, na verdade ele está a preparar uma resposta eloquente para acalmar as tempestades da nossa alma. Que sejamos esse povo que vive pela fé e encontra na oração um instrumento eficaz para concretizar, para praticar essa vivência pela fé. Que o Senhor nos abençoe
e encha o nosso coração de esperança. Em nome de Jesus Cristo. Amém.